Salve, torcida tricolor! Bem-vindos a mais um quadro do nosso Bola para Quem Entende. Dessa vez um quadro bem especial, diria especialíssimo. Nós temos hoje como convidado o Pedro Ismânia, coordenador da base do São Paulo. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer, Pedro, Gostaria de agradecer a assessoria do São Paulo por liberar o Pedro, agradecer ao Pedro por topar também fazer esse bate-papo com a gente. E para dar início à nossa entrevista, eu queria perguntar quem é Pedro Ismânia e toda a questão do o que você faz dentro do São Paulo, o seu currículo, nos apresente sobre você. Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde aos torcedores, boa tarde Rafael, Mário, Abner, boa tarde, obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar falando sobre categoria de base, né? Especialmente a nossa categoria de base, com quem a gente tem um carinho muito grande, com cada detalhe que a gente trabalha aqui, né? E falar sobre base, ter espaço para falar sobre base é muito importante para nós, que nos dá espaço para que as pessoas conheçam um pouco mais da seriedade com que a gente conduz alguns processos e com que o São Paulo conduz essa categoria de base, né? O Pedro é um ex-atleta de futebol profissional, ex-goleiro, que em determinado momento da carreira percebeu que não seria um atleta de alto nível, né? Então, desde muito cedo eu faço avaliação de atleta, comecei me avaliando, né? Então eu percebi que em determinado momento da carreira que não seria o atleta que eu gostaria de ser, que eu pretendia ser, que eu visualizava, e sempre busquei estudar. E estudando, fiquei a minha vida, continuo estudando, né? Hoje sou mestrando. Joguei profissionalmente, joguei em categorias de base, me formei em... Minha primeira faculdade foi Ciência da Computação, e na sequência, mesmo durante a faculdade, eu voltei a jogar futebol profissional, tranquei. No retorno, cursei Educação Física. Então, sou formado em Educação Física, tenho uma pós-graduação em Treinamento Desportivo, uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício. Eu não estou vendo mais você. Estou? Oi, estão me ouvindo aí? Deu uma travada. Deu uma travada, mas voltou já. Está... Vamos lá. Exercício. Então, retomando. Completei o curso da CBF Academy de Coordenação Técnica de Base e concluí também o curso da CBF Academy de Gestão de Futebol de Base, né? Nesse exato momento estou fazendo mestrado na área de saúde coletiva. Profissionalmente, trabalhei, depois que eu parei de jogar futebol, no Cristina Esporte Clube. De lá eu fui para o Figueirense Futebol Clube, do Figueirense fui contratado para trabalhar no São Paulo. Em linhas gerais, esse seria eu, né? Uma experiência como treinador de goleiros, uma experiência como treinador, um pouco de experiência como preparador físico, um pouco de experiência de coordenação técnica, um pouco de experiência como coordenação geral. Enfim, a gente já experimentou bastante funções no futebol, né? E em São Paulo, desde fevereiro de 2017, tendo a honra de colocar essa camisa no peito. Ô Pedro, eu queria agradecer você por ter vindo mais uma vez e eu queria te perguntar quais são as diferenças do trabalho e das dificuldades que tem entre o 15, o 17 e o 20. Legal. Dificuldades, todas as categorias têm, acho que toda profissão, quando a gente é levado a sério, a gente tem dificuldades, porque a gente idealiza um mundo e o mundo real não é esse, né? A gente gostaria que todas as lacunas fossem preenchidas na nossa profissão, né? Mas especificamente quando a gente trabalha com 15, 17 e 20, numa linha de formação, existem diferenças, né? Que eu não posso chamar de dificuldades, mas de diferenças. Diferença do que abordar em cada 15, sub-16, sub-17, sub-18, 19 e 20.
Existem processos que a gente precisa respeitar no ensino-aprendizado, né? Os meninos com 14, 15 anos, existem alguns conteúdos a ser aplicados e treinados. Na categoria dos 16 e 15, outros conteúdos a serem aplicados, 18, 19 e 20, outros conteúdos. Quando nós aplicamos determinados conteúdos, são essas valências e esses aprendizados que a gente cobra e busca acertar. O processo de formação de atleta, ele é crescente, certo? Eu costumo usar de exemplo que a formação de base, ela pode ser comparada a uma universidade, né? Uma escola. Então, precisa ter um processo pedagógico para ser colocado. Então, desde o sub-11, do sub-10, aqui na categoria de base nossa, nós temos as nossas ênfases no processo de formação e na avaliação de cada um. Por exemplo, quando nós estávamos no ensino primário, né, que era na escola formal, nós éramos avaliados em algumas disciplinas. Nós vamos ampliando nossa gama de conhecimento. Nas séries adiantes, nós não podemos esquecer do que a gente aprendeu, mas nós vamos somando mais recursos que a gente vai aprendendo. Assim é no processo de futebol de base. No sub-15 e 14, existem conteúdos que são ensinados, né? No sub-16 e 17, um pouco mais avançado em outras questões, e aí questão tática, questão técnica, princípios de jogo, né? No sub-18, 19 e 20, um futebol mais complexo, né? Mas para quem está assistindo, o futebol é o mesmo. Quem olha, poxa, o futebol é o mesmo, eu estou vendo o mesmo jogo, e o que tem de diferença? A diferença é o olhar técnico de quem está assistindo a partida. Tem determinados comportamentos que eu não posso cobrar na categoria sub-15, porque a menos que ele faça isso já intuitivo, que nós sabemos jogar futebol desde criança, né? Jogar futebol é diferente de ser um atleta, mas tem conteúdos que nós não temos como cobrar isso. Mas na sub-20 a gente já pode cobrar, porque a gama de experiência é outra. Enfim, em linhas gerais, Abner, é exatamente isso. Pedro, primeiramente, obrigado. Vou agradecer também ao Daniel, que está cuidando da assessoria do São Paulo nesse momento. E, Pedro, muita gente não sabe qual é a função do coordenador na base. O que você faz na base? Qual que é a sua função lá dentro de Cotia? Muita gente não sabe mesmo. É complexo, tá? Existe uma gama de atribuições que o coordenador faz, desde sentar com comissões técnicas e fazer o conteúdo programático do ano, discutir a programação, discutir os ciclos de treinamento, né, discutir o que vai ser treinado, fazer um review do que foi final de semana quando a gente está em meio de competição, o organismo vivo, que é o nosso processo de avaliação de atleta, que a todo momento a gente precisa estar ajustando e afinando isso, o que avaliar, como avaliar, por que avaliar esse atleta, por que a gente deve sugerir contrato profissional, por que a gente deve sugerir liberação do atleta, quais são os critérios, todo esse processo metodológico, todo esse alinhamento que a gente precisa ter com a diretoria executiva, né? A gente precisa justificar o que está acontecendo dentro do campo, dentro dos treinos, junto com quem está acima da gente no clube, né? Justificar o calendário, justificar jogos, justificar atividades, enfim. Todas as áreas que envolvem o futebol, elas precisam ser planejadas. Todas as áreas que performance física, departamento médico, existe coordenador de performance aqui, que vocês conhecem, que é o Altair Ramos, né? Que era do profissional, é muito conhecido da torcida. Existe coordenador médico, coordenador da análise de desempenho, então tudo isso precisa estar ajustado para que as comissões técnicas tenham em mãos e fazer o melhor uso das informações, né? Essa é uma das atribuições. Pedro, então, eu queria te perguntar como funciona a captação de atletas para a base, a partir de que idade vocês começam a captar novos atletas, como funciona, eu sei que tem a questão do monitoramento, você consegue explicar isso para a gente? Preciso contextualizar primeiro. Estamos ainda numa pandemia, né? Então nós passamos um período
sem fazer observação nenhuma. Passamos um período aí, acho que o país inteiro, né? O mundo inteiro, né? Mas falando de São Paulo, a gente não conseguiu sair para observar. Nesse ano de 2021, a gente está conseguindo reestruturar o setor de captação. Hoje nós temos um coordenador de captação, hoje nós temos uma equipe de profissionais na captação separado por região do país. E nós temos feito observação desde os sub-9. Então, com 9 anos, a gente consegue já monitorar os meninos para que venham aqui no CT de Cotia, ou que, em determinado momento, venham aqui ser visto em loco. Mas, oficialmente, nós temos sub-11 e sub-13, sub-11, 12 e 13. Tá? 10 também tem, mas como a competição é sub-11 e 13, a gente coloca como oficial 11 e 13. Mas a nossa captação e o nosso monitoramento é desde do sub-9, e em alguns casos específicos, sub-8. Pedro, acho que a primeira pergunta é até um pouco mais chata de responder, talvez, pelo menos na minha opinião, que a gente vai fazer. É mais difícil formar o jogador visando profissional, tecnicamente ou psicologicamente? Mário, talvez a pergunta não seja tão difícil de se responder. Por quê? Porque quando a gente forma, a gente não forma o atleta, tá? A gente forma uma pessoa. Então, essa pessoa, ela vai responder as suas diversas manifestações de acordo com a maneira como ela é formada. Então, eu estou formando, antes do atleta dar a resposta dele técnica, ou dar qualquer tipo de resposta emocional, eu preciso entender como eu formei essa pessoa, para que ele responda a essas ações. Nós tivemos, inclusive, uma reunião hoje de manhã, porque nós estamos num momento de avaliação aqui dos atletas, né? E um dos temas do debate foi isso, né? Em um determinado atleta, a gente conversou sobre o quanto o extracampo vai ajudar, não vai ajudar ele no futuro, né? Então, o que eu digo para vocês é que a formação ela precisa ser pensada não separadamente do atleta, técnico, na parte técnica, na parte psicológica, não compartimentada, mas a formação integral do indivíduo. E aí sim, atuar em áreas específicas que nós entendemos que são limitações de cada um. E essas limitações, por que eu estou tentando explicar isso? Porque às vezes a gente entende que o menino tem uma deficiência técnica. Ele tem, poxa, Pedro, sob pressão, esse atleta responde mal. E aí nós vamos atuar numa área técnica. Só que se nós não entendermos quem está sendo avaliado, e a gente precisa entender quem está sendo avaliado para identificar, poxa, mas é uma falha técnica ou ele não consegue fazer isso porque ele tem um problema emocional? Porque sob pressão ele não consegue responder todas as coisas da vida dele. Então ele conseguiria, ele tem recurso técnico para tomar a decisão correta, mas ele não consegue tomar a decisão correta porque a pessoa que está ali está travada. Então, identificar o que acontece em campo, na parte técnica, ela vai além da parte técnica. Por isso que eu friso na formação integral. É preciso conhecer a pessoa que está sendo formada para entender o porquê de certas ações dela. Certinho, obrigado. Em relação à questão de transição, base, profissional, com que idade os garotos começam a ser trabalhados pensando nessa transição natural? Rafael, não existe uma idade específica, né? Não tem algo que a gente diga, não existe uma receita de bolo dizendo, com 17 anos nós devemos começar o processo de transição. Com 18 anos, com 19 anos, com 20. É o princípio da individualidade biológica. Acho que cada atleta tem o seu time, cada pessoa tem o seu time de maturidade, maturação física e maturidade emocional para poder suportar o futebol profissional, né? Então, assim, a gente está a todo momento avaliando os meninos, todo momento avaliando os atletas que aqui estão em todas as áreas, né? E de forma globalizada, mas interdisciplinar. E em contato, né, evidentemente, com a diretoria da base, em contato com a diretoria de profissional, se conversando, se falando, e com a comissão técnica, especialmente do 20, que é aquela que faz o divisor de água com o profissional, né, nós não temos o 23.
Então, essas conversas, esses testes, né? Os meninos treinam na Barra Funda, vocês acompanham nas redes sociais, volta e meia eles estão na Barra Funda treinando com o elenco profissional, e a forma com que eles respondem os treinamentos lá também é um indicador para nós, né? E especialmente para quem está no profissional, né? Porque quem está na diretoria do futebol profissional tem esse poder decisório, né? Mas eles estão a todo momento sendo testados e experimentados, né? Nos treinos aqui e nos treinos na Barra Funda. Agora, não existe uma idade que a gente diga assim, olha, com 18 anos a gente começa a experimentá-lo no profissional. A gente precisa que eles nos deem feedback aqui, nos deem retorno na base, no sentido desportivo, nos mostrem que tem condição de estar sendo experimentado no profissional, mostre para a diretoria do profissional que também tem condição, e aí esse processo acontece, como foi com o Marquinhos, né? O Marquinhos bateu aqui no primeiro ano do Sub-20, fez 2, 3 meses aqui, foi para o profissional, entrou no jogo de Libertadores, deu passe, pagou, fez gol, se sentiu em casa. Fez a jogada do outro. Não entendi. Ele fez a jogada do outro gol ainda. Exatamente. Então, assim, se sentiu bem, estava adaptado, se adaptou rápido. Mas as pessoas são diferentes, né? O que não impede que o menino que chegue lá e demore um pouco para se adaptar. E aí eu vou falar de um cara que eu admiro, tá? Um atleta que eu admiro. O Gabriel Sara. O Sara é um menino tímido. Sara é uma pessoa que é tímida por natureza. E tem um futebol brilhante. Tá? É brilhante. Sem perguntar a opinião de vocês três, eu dou a minha. O Sara é brilhante. Agora, a timidez do Sara, ele demora um pouco mais de tempo para se adaptar. Ele demorava aqui na base, do 17 para o Sub-20, ele precisou um tempo para se adaptar maior que os demais. Então, nós conhecemos isso e entendemos isso. E essa timidez, ela impede, mais uma vez, né, impede que a expressão futebol dele saia na totalidade, porque ele ainda está guardado, ainda está tímido para suas ações. Então, Pedro, eu te perguntar, o São Paulo pensa em trabalhar em captações com países estrangeiros, como foi o caso do Facundo e o caso do Galeano, mais logicamente na América do que na Europa, em países assim. Como que o São Paulo enxerga essas possibilidades? A gente está atento ao mercado. Tu deu um bom exemplo aí. Tem 2 nomes que já vieram, né? O Facundo e o Galeano. Então, assim, nós não podemos também tirar o foco e a oportunidade principal dos atletas brasileiros, tá? Nós temos uma característica muito peculiar do futebol brasileiro, que é a técnica, que é a relação com a bola, que é o quanto o brasileiro tem esse trato fino com a bola, certo? Precisamos melhorar algumas coisas com relação à resiliência e outros detalhes, né? Que o uruguaio, o argentino, o sul-americano, em determinados momentos possuem, né? E isso aí acho que é de consenso, essa visão aí no futebol. Agora, o São Paulo sempre está atento ao mercado, e Sul-América do Sul, mas o nosso foco é o Brasil, Abner. Agora, tendo carência, e as peças estão na América do Sul, possivelmente nós vamos tentar trazer para o clube. E aí eu queria Mas Abner, é algo mais fazer esse tipo de envolvimento, ela exige um pouco mais de envolvimento como todo. É mais complexo trazer estrangeiro para a categoria de base. Tá? Queria te perguntar com 18 anos para baixo, muito mais ainda. Como que vocês adaptam os atletas ao contexto do Brasil, o contexto deles de sair numa idade mais baixa da escola, de onde eles estão, da família, ao Brasil, ao São Paulo, que é uma cidade enorme. São Paulo, eles ficam em Cotia, né? Mas o estado de São Paulo em si. Então, abaixo de 18 anos, nós nem podemos, tá? A menos que os pais tenham residência no Brasil. Então, é uma restrição legal do país, né? Para que um estrangeiro venha a estar na categoria de base de qualquer clube,
a família precisa estar morando o residente, comprovando residência, tem uma certa burocracia com relação a isso. E aos meninos, eu vou dar a experiência dos meninos que nós tivemos aqui, né? O Facundo e o Galeano. Nós temos, o brasileiro tem por característica ser muito irreverente, ser muito extrovertido. Os atletas de futebol, os nossos aqui, especialmente, têm essa facilidade de receber as pessoas, né? Então, quando eles vêm para cá, eles são super bem recebidos pela equipe, pelos atletas. Ambos tiveram facilidade de adaptação no clube. O Galeano está no profissional, o Facundo está aqui super entrosado no sub-20. Acho que o que importa é o ambiente ser positivo para que eles consigam se adaptar melhor. Pedro, até um pouco fora do São Paulo, mas no contexto geral de futebol de base no Brasil, na sua opinião, qual que é a maior dificuldade da formação de atletas hoje no nosso país? Qual que é a maior dificuldade que um coordenador de base, um diretor ou até um treinador encontram hoje na formação de um atleta? Então, Mário, isso vai depender do olhar de quem está formando. Eu tenho um olhar muito humano, então a minha dificuldade é com a cultura. O São Paulo tem um olhar humano, o São Paulo tem um olhar de formação humana, que é tudo isso que eu venho falando com vocês. Então, nós temos, quando a gente tem esse olhar, nós precisamos identificar pessoas, né, que consigam entrar aqui para ser possíveis atletas do São Paulo, que estão disponíveis a evoluir nesse sentido. Tá? Pedro, mas é em detrimento do futebol? Não, evidentemente não, né? Nós aqui somos um clube de futebol e a parte técnica ela é primordial. Então, depende de clube para clube. Acho que o principal é nós respeitarmos quem está coordenando a categoria de base em algum clube, é respeitar a história e a instituição e o que a instituição espera, né? A sua missão, a sua visão, os seus valores, aquilo que a instituição traz de história de atletas, para que esses atletas do passado sejam referências para os atletas do futuro, né? Nós fizemos um levantamento aí. Nós temos uma linha de atacantes, uma linha de meia e laterais, zagueiros na história. Nós precisamos construir essa história futura pautado no nosso passado, evidentemente que evoluindo, né, os meninos, porque o futebol ele evolui, mas em termos de formação, eu acredito que respeitar a história do clube que o coordenador está é um fator preponderante para o sucesso. E uma das maiores dificuldades também, porque identificar isso não é tão simples quanto se parece. Nos últimos anos, né, como um bom tempo, nós temos vendo vários jogadores que saíram de Cotia, que foram formados em Cotia, brilhando no mundo lá fora, né? Mais recentemente, Antony, Militão, o próprio Tuta, enfim, se eu ficar citando aqui, vai ser um bom tempo. É uma lista grande. Bastante. Que bom. Que bom. Graças a Deus. Qual é a sensação que você, como coordenador de base, ou num geral, assim, fica com esse brilhantismo dos garotos? Rapaz, talvez é o maior preço o maior salário que a gente recebe, tá? Eu, no último caso, tive o prazer de receber uma camisa autografada do Ajax para ele. Ele me mandou aqui para o Brasil quando estava de férias. Então, assim, eu converso com o Antony pelo direct. É um menino... É o que eu falo, o Antony é um dos, né, além dos que já estão, que a gente está falando aí, mas é um dos que leva a imagem do São Paulo para fora, né? E uma imagem positiva, né, de um menino de família, com uma família estruturada, que está aberta a novos idiomas, se adaptou muito fácil na cidade, na Europa. Então, assim, a gratificação que a gente tem é de saber que o caminho que nós estamos trilhando é o caminho certo. Que a gente está indo para o caminho que o que nós planejamos, o caminho, nós estamos chegando onde a gente queria, né? E aí eu falo, no profissional, Igor Gomes, Sara,
o Valse, que é um menino fora da curva espetacular. Cara, se eu for citar, eu vou ser injusto com os que eu não for citar. Outro que eu falo de vez em quando, o Morato, que está no Benfica. A lista é enorme, cara. A lista é enorme de meninos que se destacaram. São Paulo não teve mais, não consegue ter a esponja para absorver tudo, né? É muito grande isso, é humanamente impossível, e que estão tendo sucesso no futebol, cara. Isso aí não tem preço, cara. Eu posso te falar que a alegria é ver esse sucesso aí, porque quando a gente vê o sucesso deles, eu olho para mim e vejo o meu também, né? Por tabela. Nós não podemos, eu olho para mim, poxa, que legal, tá dando certo, o caminho tá certo. Acho que as pessoas que trabalham em Cotia nesse tempo todo, tem pessoas aqui trabalhando há muitos anos, cara. Então, o trabalho do Pedro, né? Um trabalho de toda uma equipe que está há anos aqui se dedicando, pensando no São Paulo, vivendo o São Paulo 24 horas. Acho que todo mundo se sente realizado profissionalmente quando isso acontece. Pedro, eu queria te perguntar como que em Cotia, você trabalha, lógico que é uma pergunta meio tópica, a sensação de ver uma possibilidade do São Paulo cada vez mais de Cotia, né? A gente vê, às vezes, o São Paulo com 8, 9, 10, 11 sejam atletas titulares de Cotia. É uma partida com o Atlético Mineiro desse ano, que foi 0-0, o São Paulo chegou a ter 6 jogadores de Cotia, time titular, e o Marquinhos voltando de lesão entrando em campo. E o Sara também entrando, o Sara foi banco. Ou seja, numa partida foram 8 jogadores de Cotia. Como que é a sensação de vocês ver isso e como vocês enxergam essa possibilidade? A responsabilidade aumenta. Essa é a primeira coisa que eu sinto. Quando o menino da base entra no jogo profissional, parece que está entrando um filho meu no campo. Porque o primeiro passe errado que ele dá, eu começo a suar no meu sofá de casa vendo o jogo. Primeiro, se for um lateral, toma uma bola nas costas. Enfim, qualquer erro que ele venha a cometer de posicionamento, eu me sinto como se fosse um filho meu errando algo grave, né? Então, o primeiro sentimento é de responsabilidade. E usar a base, isso vai ser uma tendência, né? Nós conseguimos furar aí essa bolha nos últimos anos, né? De poder, nosso canal está muito aberto com o profissional para que os meninos transitem lá no profissional. Então, a tendência é que o São Paulo permaneça com essa utilização. Nós temos recursos humanos aqui para isso, né? E a nossa pressão aumenta também, porque a gente precisa melhorar a nossa formação, e aí, não, mais uma vez, né, a técnica também, mas a formação de modo geral. O que eu digo é assim, né, nenhum atleta vai conseguir chegar no profissional formado perfeito, né? Se nós formos desenhar um atleta perfeito para chegar no profissional, é praticamente impossível a gente olhar no mundo um atleta que seja perfeito, que fez a transição ao profissional, que foi perfeito dentro e fora de campo, né? Essa visão, essa clareza nós temos, mas a gente vai buscar isso, né? Essa utopia que tu usou essa palavra, né? Essa parte utópica, tentando sempre buscar a perfeição. Pedro, partindo agora para o final da nossa entrevista, não é a última pergunta, mas entramos agora nas finais. Tem algum momento marcante para você vivido aí no São Paulo que não envolvesse o jogo em si, fora das 4 linhas? Poxa, Mário, cara, vamos lá, né? Eu sou um entusiasta. Eu tenho meus ídolos. Eu tenho tenho atletas que foram atletas que me motivaram a entrar no futebol, ser atleta de futebol. Então, muitos momentos, como eu não fui um atleta de ponta, então eu não joguei. Na categoria de base, eu joguei com alguns atletas de ponta que jogaram Copa do Mundo e tudo mais. Mas são amigos que a gente faz com 16, 15, 16, 17 anos. Mas nessa época eu também via os grandes ídolos jogando na televisão, os meus, né? E talvez momentos marcantes para mim foram esses encontros que o futebol me proporcionou depois de voltando a trabalhar com base, né? E aí eu falo, Rogério Ceni, uma das primeiras reuniões que eu tive no São Paulo foi com a presença do Rogério Ceni, cara.
Eu, como um goleiro que não tive sucesso, ter uma reunião com uma pessoa do quilate do Rogério Ceni na minha primeira reunião de São Paulo é um momento marcante, né? Na sequência, Raí, poxa, não dá para falar um A do Raí, né? Um cara, um ser humano espetacular. Lugano, que é um cara que eu tenho um carinho muito grande. E agora eu tenho a experiência de ter duas pessoas aqui em Cotia, que são ímpares, né? O Alex, que é um cara fantástico, e o Zete, que é eu já falei isso para ele, né? Falei isso para ele assim que ele foi contratado, falei, Zete, cara, você é um atleta, foi um atleta que motivou eu a ser goleiro de futebol, tentar ser goleiro de futebol. Então, para mim, o Zete foi o goleiro referência na época, certo? Então, esses foram momentos marcantes que não foram dentro de campo. Dentro de campo tem alguns, né, cara? Tem alguns, né? O último final de semana foi um momento marcante, né? Nesse jogo que a gente teve agora do Campeonato Brasileiro Sub-20 foi um dia marcante para mim. E nós conseguimos fazer o gol da vitória aos 47 do segundo tempo. Agora, se eu for olhar para trás dentro de campo, tu não me perguntou, né, Mário? Mas eu já aproveito e falo, porque a memória vem. Copa do Brasil, final da Copa do Brasil 2018, se eu não tenho engano, 2018 nós somos campeões do Morumbi. Momento marcantíssimo para mim, cara. A torcida, aquela empolgação, a torcida do São Paulo é maravilhosa, né, cara? Quando ela está inflamada ali no estádio. E aí, para mim, um momento único. Final da Copa São Paulo, que nós somos campeões, foi algo espetacular no Pacaembu, assim, casa cheia, título, chuva, foi algo maravilhoso. Você já começou a tocar, né, em alguns jogos marcantes para você, nas divisões de base, mas eu queria que você elencasse, se for possível, né, um jogo memorável. Você já falou da Copinha, do 20, mas um jogo memorável do 15, do 17 e do próprio 20 mesmo, se tiver outros jogos. Do 15, confesso para vocês que do 15 eu tenho mais dificuldade de lembrar algum jogo que as minhas emoções eram tão à flor da pele, porque a gente se preocupa com algumas outras coisas diferentes do resultado em si no 15, né? No 17, o título desse ano, que foi esse ano, mas válido do ano passado, que nós ganhamos a Copa do Brasil nos acréscimos lá, um gol de pênalti. Aquilo foi fantástico e foi um momento especial na minha vida também, né? No Sub-17, na sequência a gente já carimbou a Supercopa. E no Sub-20, poxa, no Sub-20 tem bastante, cara, tem bastante momento emblemático, assim, ó. Tem uma vitória que foi a final da Copa RS contra o Palmeiras. Nós estávamos perdendo de 3-1, um jogador a menos, fizemos 3-2, eles tiveram inúmeras oportunidades cara a cara com o nosso goleiro e foram até, não levaram tão a sério para fazer o gol, porque o jogo estava no fim, 3-2, com um jogador a mais. Nós empatamos a 3-3, eu já estava alucinado com 3-3, 45 do segundo tempo, a gente conseguiu empatar com um a menos, perdendo de 3-1, e no último lance, no escanteio, nós conseguimos fazer o gol do título, assim, um 4-3, que para mim foi um jogo épico no Sub-20, né? E as conquistas que eu falei para vocês, que tem um sabor, cada conquista tem o seu sabor especial, né? Pedro, rola uma resenha entre a galera da comissão técnica e a molecada também? Tem o clima de descontração entre vocês mais velhos e a molecada? A gente sabe que tem uns garotos do Sub-20 que são mais da brincadeira, uma molecada mais bem-humorada e tal. Rola esse climinha e tal? Rola. Tem uma interação muito bacana, cara. Em todas as comissões, assim, todas as relações atleta e comissão técnica. Existem diferenças de gerações. Quando eu falo geração, é ano de nascimento, né? Existe uma geração mais extrovertida, existe uma geração que é mais
séria, no sentido de horários comprometidas. Tem uma geração que é um pouco menos comprometida com relação a respeito a horários, mas que não é maldosa, né? Mas com todos existe uma interação muito familiar, cara, de amizade, evidentemente que da cobrança, né? As comissões têm esse profissionalismo de cobrar e tudo mais. Agora, nas viagens, no dia a dia, tem muita resenha, muita brincadeira no bom sentido, no momento da brincadeira, refeitório. Aqui a gente conseguiu fazer algo leve com responsabilidade, certo? Leve no sentido de, poxa, eu vou cobrar o cara, ele sabe que está sendo cobrado, responsável, mas ao mesmo tempo eu não vou massacrar ninguém, as comissões não massacram ninguém. A gente trabalha com profissionalismo e no momento de cobrar, cobra, no momento de ser light, é light, mas a resenha existe, né? A gente viaja muito junto, né, Mário e Rafael e Abi? Todo momento a gente está na estrada, no aeroporto, no hotel, então a gente eu particularmente passo mais tempo com os atletas e as comissões técnicas do que com a minha esposa e com os meus filhos, porque a gente está sempre na estrada, né? Vai para o Rio de Janeiro, joga com não sei quem, depois vai para Porto Alegre, depois está em BH, depois está no Ceará, e a todo momento juntos, né? Então, acaba tendo uma relação, uma proximidade, né? E isso facilita na resenha, nas brincadeiras, até na tiração de sarro, entre comissão, um com o outro, de forma sadia, cara. Então, já fazendo o encerramento do nosso bate-papo aqui com o Pedro, novamente gostaria de deixar um agradecimento aqui para a assessoria, para o Daniel, que está fazendo e que conversou com o Mário, que possibilitou isso, e principalmente para o Pedro, né, que topou estar aqui conversando com a gente. Eu passo a bola para o Pedro para ele fazer suas constatações finais e qualquer coisa que ele quiser acrescentar aí. Gente, mais uma vez agradeço, né? Chovendo molhado, dizer da importância da base para vocês. Falar não só para vocês, mas para todo mundo, para todo torcedor que está vendo, seja o dia que for, que apoie o time de base, apoie os atletas da base. Atleta de base, ele ama o clube que está, ele não ficaria. O menino que está na base do clube de São Paulo, ele ama o clube que ele está, e que se ele vai no momento que ele vai jogar no profissional e que ele cometa erro, a minha palavra para a torcida é apoie, certo? Apoie, porque aquele rapaz está dando o melhor dele ali, né, pro clube, ele ama o clube que ele está, certo? Então, eu acho que o papel e a função da torcida nesse momento, né, nessa questão, é de dar realmente força para os atletas da base que sobem. Essa é a minha consideração. E aproveito para quem assistir esse episódio antes da final sub-17, né, o torcedor compareça. Muito provavelmente o jogo será no Morumbi. Muito provavelmente a CBF irá liberar a entrada da torcida. E assim que isso for definido, e aí provavelmente vocês vão saber rápido, né? Vocês são rápidos no gatilho para saber a informação. Eu quero dizer para vocês que a torcida vai ao estádio, certo? Ocupe a capacidade máxima do estádio. Os meninos estão super empolgados, os atletas estão super motivados. Eles aqui pediram para que o jogo fosse no Morumbi. Eles querem a presença da torcida, eles querem que a torcida vá lá, que apoie. E independente de resultado, vá lá para apoiar, vá lá para torcer e vá lá para empurrar o time. Eu tenho certeza que os meninos vão dar 200% quando ver a torcida do São Paulo. Eu me arrepio falando, sinceramente me arrepio falando, porque eu sei a força que é a torcida do São Paulo gritando e apoiando. Então é isso aí, gente. Fica o convite aí. Acho que é importantíssimo a gente fazer esse Morumbi ferver para apoiar o nosso molecado do Sub-17. Quem sabe a gente faça 2 vezes, né? O Sub-20 está aí na hora que está sendo gravado esse vídeo aqui, a gente está na semifinal. Espero que
Não sei quando vai ser soltado, mas se isso for solto depois da semi, a gente esteja na final. E é isso aí. Se inscrevam no canal, sigam a Scout no Twitter, sigam a gente nas nossas redes sociais, sigam o Pedro. Eu vou deixar a rede social dele na descrição. E vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo!